Olá, boa tarde. A TV Folha começa agora mais uma transmissão ao vivo, direto da redação da Folha de São Paulo, sobre as eleições municipais de 2016, que definem neste domingo a disputa pela prefeitura de 57 cidades do país, dentre elas 18 capitais. Eu estou aqui com Luciana Boatê, professora de Direito Penal e Criminologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice da candidatura de Marcelo Freixo do PSOL à Prefeitura do Rio. Ronaldo Almeida, professor de Antropologia da Unicamp, diretor científico do SEBRAP e estudioso de política e religião, e com a colunista da Folha, Mônica Bergamo. Muito obrigada a todos pela presença, obrigada Luciana por estar falando com a gente direto do Rio. A gente tem já uma primeira pesquisa, a última pesquisa que saiu de Boca de Urna deu uma diminuição na diferença que já havia diminuído em 10 pontos, segundo o resultado da pesquisa da Datafolha de ontem, e agora para 58 para Crivella, o bispo licenciado da Igreja Universal, contra 42% para Marcelo Freixo. Agora a última boca de urna deu 57 Crivella, 43 Freixo. Dá para ter esperança ainda, Luciana? A gente tem uma experiência do PSOL aqui no Rio de Janeiro de grandes diferenças de percentuais em relação à última boca de urna. Mas, de fato, está tendo uma demarcação muito forte, apesar da redução dos últimos dias, né? Então, a gente avalia que vai ser ainda uma tarefa difícil, mas a militância, toda a nossa campanha nas ruas nos últimos dias fortaleceu bastante. Então, a gente vai acompanhar de perto até o último voto. Essa é a sua primeira campanha, né, Luciana? Você não tinha uma atuação política formal até esse pleito. Como é que foi essa experiência para você? Foi uma experiência muito importante e eu acho que foi válida e, de fato, marcou um momento muito importante aqui no Rio de Janeiro. Então, eu acho que não só como foi construída a campanha, como a gente foi crescendo no dia a dia, todo o primeiro turno, que foi muito difícil, mas ao mesmo tempo a gente saiu muito fortalecida desse primeiro turno. Para mim foi uma experiência incrível e nesse momento tão importante da política do país, eu fiquei satisfeita de ter contribuído nesse debate, especialmente com a questão da mulher na política, do feminismo como ponto programático da campanha. Acho que a gente teve uma campanha muito bonita, eu fiquei muito feliz de fazer parte dela. Luciana, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte: apesar do PSOL ter ido para o segundo turno no Rio de Janeiro e a gente ainda não sabe qual vai ser o resultado, é bom a gente sempre esperar. Apesar disso, a esquerda, no geral, encolheu muito no Brasil, perdeu muitos votos. Eu peguei aqui os dados do primeiro turno do TSE, que é quando a pessoa vai lá e vota no partido, porque agora vocês, por exemplo, estão recebendo votos de petistas, eu imagino, quase que 100%, imagino, do PCdoB, dos candidatos aí desse campo. No entanto, por exemplo, o PT perdeu, em relação a 2002, 10 milhões de votos. O PSOL também perdeu votos, ele teve 2.400.000 votos no primeiro turno de 2012, nas eleições municipais teve 2 milhões, o PCdoB também perdeu votos, enfim. A esquerda, evidentemente, sai um pouco enfraquecida, para não dizer muito enfraquecida, em virtude principalmente do desempenho do PT, mas nessa eleição, no momento em que o governo Temer está com uma série aí de propostas, de projetos aos quais vocês se opõem. Como é que vai dar para fazer oposição ao governo federal com uma esquerda tão enfraquecida? E você tem alguma ideia ou você apoia algum tipo de conversa para se formar uma frente de esquerda, para se contrapor aí, ou para atravessar esse momento? Ou o PSOL seguirá, na sua opinião, deveria seguir um rumo próprio, voo solo? Eu vejo esse momento como um momento de uma grande ressaca, né? Uma grande ressaca política em relação a esses últimos acontecimentos nacionais, que claramente significaram um fortalecimento da direita. Mas ao mesmo tempo que a gente viu aqui no Rio de Janeiro, na minha avaliação, foi um momento muito mágico mesmo, porque a gente conseguiu levar para as ruas e construir uma campanha muito bonita, né? Então, eu não vejo esse momento como um momento definitivo. Eu acho que a gente está num momento de transição. E essa campanha nossa aqui no Rio de Janeiro certamente vai demarcar o início de uma nova fase para a esquerda, tanto aqui no Rio de Janeiro como eu vejo em todo o Brasil, que é superar esse momento de descrédito com a política. Porque, na verdade, a gente está afirmando que a direita ganhou. Mas quem ganhou foi o ninguém.
Quem ganhou nessas eleições, ou quem deve ganhar, eu vejo, é um grande número de pessoas que se desencantaram com a política, no Brasil todo, né? Um alto índice de votos nulos e de não comparecimento às urnas. E, em oposição a isso, a gente vê esse momento em que o pessoal aqui no Rio de Janeiro marcou uma campanha que trouxe um encanto para a política. A gente fez comícios, o último comício tivemos 25 mil pessoas, um cálculo até, na minha avaliação, subestimado. E também tivemos uma grande participação da juventude. Eu acho que a gente está aqui num momento que vai marcar o campo da esquerda que vai ter que se reinventar, que certamente vai ter que pensar em outras perspectivas, né, pós-governo PT, mas ao mesmo tempo o que a gente viu aqui no Rio de Janeiro foi um crescimento da esperança, um crescimento da vontade dos jovens de participar da política. E esse é o futuro. Mas eu estou vendo que é um momento transitório ainda que a gente vai passar. Como é que você explica o fato de que no Rio de Janeiro é a maior taxa, pelas pesquisas, da intenção de votos brancos e nulos? Se essa esperança é assim tão mágica? Porque, por exemplo, se você pegar um dado do Recife, voto branco e nulo lá foram 12%. No Rio foi 20 e poucos por cento no primeiro turno, 18%, erro meu. Eu não estou falando de abstenção, porque a abstenção tem aquele velho problema de você ter problema de cadastro, ela não é tão precisa. Agora, branco e nulo, a pessoa vai lá, vota branco e nulo. Foram 18% no primeiro turno e as pesquisas estavam dando que poderia chegar a 22%. Por exemplo, em São Luís do Maranhão é 4% de intenção de voto branco e nulo, no Recife 12%. Então, no Rio, de fato, apesar dessa questão aí de você dizer que é reacender a esperança, é um número, eu acho que é o maior número de intenção de branco e nulo de todas as capitais que estão agora Belo Horizonte está muito próximo, tem 18. Belo Horizonte é segundo lugar. Como é que você explica isso? Se essa esperança renasceu, como é que tanta gente rejeitou os dois candidatos? Então, como eu disse, é um momento de transição, né? E essa transição não vai ser uma transição a curto prazo, né? O que eu estou falando é de uma juventude que vem cada vez mais participando da política, né? E foi isso que a gente encontrou nessa construção dessa campanha, que ninguém acreditava que fosse para o segundo turno. Então, acho que esse é um ponto importante de destacar. Por outro lado, claramente, o que a gente enfrentou foi não só esse descrédito com a política, esse desencanto de grande parte das pessoas, como também uma máquina da igreja, né? Uma grande polarização entre as duas candidaturas, somada a uma forma, na minha avaliação, muito injusta de fazer política, que foi uma política especialmente contra nós. Nós fomos vítimas de muitas difamações, de muitos ataques baixos, e isso... A gente perdeu o contato com a Luciana. Enquanto a gente retoma, vamos falar um pouquinho, então, esse gancho que ela deu sobre a máquina, que ela diz, das igrejas evangélicas que teriam atuado aí em favor da candidatura do Marcelo Crivella. Como é que isso funciona, professor? Olha, bom, em primeiro lugar eu queria dar parabéns para a Luciana, ela saiu do ar agora, mas acho que a Luciana, o Freixo, o pessoal fizeram uma campanha bem interessante no Rio de Janeiro. De fato, eu presenciei acompanhei as duas campanhas, e tinha uma juventude, tinha uma alegria no ar, certo? Mas acho que isso envolveu um pedaço do eleitorado, né? Um outro pedaço ficou, como você bem disse, insatisfeito com as duas alternativas. Então, quem se gladiou no primeiro, uma boa parte não conseguiu se identificar com nenhum dos dois candidatos, né? E depois uma grande margem, onde o Crivella, fazendo um movimento que vai desde um eleitorado mais à direita, que ele herdou, inclusive, de Bolsonaro, de certos segmentos, até uma postura mais de centro que ele adotou como estratégia de campanha, fez com que ele tivesse aí um naco grande entre de centro, pelo menos na intenção de votos, né? Entre de centro e indo para a direita. As religiões estão lá, tá? Então, assim, a igreja evangélica, a Luciana se referiu muito a essa presença do voto religioso, isso confere, né? Mas eu acho que é uma composição de coisas, certo? Acho que tem uma coisa de mais uma igreja envolvida com isso, mas ele conseguiu ampliar o discurso para o conjunto dos evangélicos, isso é impressionante. O dado do Datafolha em torno de 90%. 90%, acho que Marina não conseguiu isso, Garotinho, eram campanhas presidenciais, mas esse número realmente é forte, é significativo, mais do que qualquer outras eleições, eu tenho a impressão, né? E passa também por uma rejeição ao Freixo.
que também isso que a Luciana diz é muito verdade. Assim, sobretudo no começo do segundo turno, se ouvia muito coisas do tipo, coisas de ordem moral, né? Comportamento, desde chamado de comunista, a favor de ideologia de gênero, querendo destruir famílias, um trabalho que não aparecia na televisão, mas aparecia muito nas redes, por meio de robô, né? Agora, eu acho que também, num determinado momento, também a religião volta a aparecer na medida em que ela é destacada pelo próprio Freixo, né? A campanha do Freixo, ali mais ou menos depois quando a Rede Globo, o jornal Globo começa a divulgar um pouco o passado do Crivella como missionário, e aí um pouco a campanha do Freixo também acompanhou nas inserções essa frequência. Esse discurso em que ele resvala na homofobia... Exatamente. Eu acho que um discurso que apertou um pouco mais a religião. Assim, não sei o que a Luciana acha, mas me parece que no começo do segundo turno, a campanha do Freixo procurou trabalhar a ideia da intolerância religiosa, fazendo atos, trazendo várias lideranças religiosas, demonstrando que ele não tem aversão à religião, né? Eu acho que esse foi uma característica, mas no final do segundo turno, aí o confronto já foi mais de crítica a uma determinada igreja tão somente. Eu acho que a campanha do Crivella pegou mais coisas do que isso, né? O que mais que a campanha do Crivella pegou? Eu acho que ele pegou, como disse, o conjunto dos evangélicos, um conjunto insatisfeito. Esse clima geral que tem no país, um certo antipetismo, eu acho que ele herdou, né? O Crivella? Não. O Freixo. Isso e essa é a contradição, Sem porque dúvida. o Crivella que participou de todo a trajetória, todo o governo petista, Dilma e Lula, mas o ônus foi o Freixo nessa história. Então essa é uma e acho que era uma espécie de nó tático, porque o Freixo também não podia acusá-lo de ter participado, também ele perderia o seu eleitor petista, né? Então isso é uma coisa da política, uma coisa de eleição. E ficou assim todo o segundo turno. Então acho que ele pagou o preço que não era dele. Essa conta não era do PSOL. Bem-vinda de volta, Luciana. Como é que foi isso? Quer dizer, uma saia justa aí, né, para um partido de esquerda não poder rejeitar o PT e, ao mesmo tempo, não ter participado da base dos governos petistas na presidência e ser alvo do antipetismo, né, desse espírito antipetista. Muita gente não sabe, e há um desconhecimento. A gente notou nas ruas, especialmente, um desconhecimento muito grande em relação à posição do PSOL também. Nós fizemos uma posição crítica ao governo Dilma, né, ao mesmo tempo que nos posicionamos contra o golpe por uma questão da ilegitimidade, né, do processo. Guarulhos, deixa eu só aproveitar então para anunciar algum andamento aqui das apurações. Com 7,3% das urnas apuradas no Rio de Janeiro, Crivella está com 54,04% e Marcelo Freixo com 45,96% dos votos. Se a gente olhar agora Sorocaba, que é onde tem um outro candidato também do PSOL concorrendo à prefeitura, com 22,84% das urnas apuradas, Crespo do DEM tem 59,64% e o Raul Marcelo, candidato do PSOL, 40,36%. A gente ainda está aguardando o resultado aqui. Já tem definição em Curitiba, o Rafael Greca, do PMN, foi eleito prefeito de Curitiba, com 53,38% dos votos, e o Ney Leprevot ficou com 46,62%. Ronaldo, durante a campanha, o Crivella tentou se manter distante, né, dessa imagem, ele tentou se distanciar da relação dele, que é uma relação de vida, né, e de família com a Igreja Universal, e isso parece que não surtiu muito efeito no próprio eleitorado evangélico. Como é que essa relação de representatividade entre o eleitor evangélico e os políticos dessas denominações, que parece prescindir de uma campanha mais ostensiva nesse sentido? Olha, a primeira coisa, acho que eu já disse, acho que tem uma rejeição ao Freixo também, em oposição a isso, que faz parte da construção da imagem do Crivella.
Eu tive a impressão que no primeiro turno ele foi muito poupado, porque como ele estava na frente, a conversa mais do primeiro turno foi contra o PMDB. E os próprios, quem ia para o segundo turno, né? E no segundo turno, esse questionamento da religião teve um primeiro nesse movimento de trabalhar a ideia da intolerância, né? Da campanha do Freixo, mas ele só começa de fato a sofrer esse tipo de ataque lá pelo dia 15 de outubro, que é quando o Globo solta uma reportagem que depois é reverberado pela grande imprensa e depois com a capa da Veja. Eu diria que isso é um movimento que ocorreu muito no final, assim, da metade para o final do segundo turno, e ali eu acho que eu voto um pouco a um certo conhecimento de já estava posto, acho que o efeito foi pouco, até porque isso vem de outras eleições. E o Crivella tem feito, eu acho que ele teve um marketing habilidoso nesse segundo turno de se manter, na medida do possível, distante disso, tentando neutralizar, certo? E até jogando certa pecha de intolerante para o seu adversário, mas de outro jeito, né? Então acho que teve uma inteligência ali muito, muito forte na campanha do Crivella, de como ele conduziu, desde o programa até as coisas, digamos, mais por baixo das redes que a gente comentou aqui. E aí ele foi se equilibrando em relação a isso. E assim, isso não é só uma aliança com lideranças da igreja. Eu acho que isso se acentua num certo eleitorado. Esses números são impressionantes por causa disso. Não passam só por alianças com lideranças religiosas, né? Tem um embasamento aí mais forte. Tá? Como que você acha que é o projeto do PRB e dessa linha desse partido, que é um partido que é um braço, vamos dizer assim, eles não gostam, né, disso, eles falam que eles não, mas no fundo tem origem ali na igreja. Qual que você acha que é o projeto? Você acha que eles vão querer fazer um presidente do Brasil, como todo mundo sempre acha? Você acha que é um projeto político consistente ou o Crivella é um ponto fora da curva? Não, em primeiro lugar, essa ideia de que não é partido, que não tem televisão e que igreja são três coisas separadas. Na verdade, elas operam muito juntas, certo? E até em algumas coisas de capital, quer dizer, o PRB não é todo evangélico, mas a maioria é ligada à Igreja Universal. Então, tem um partido, temos uma televisão. E o Celso Russomano, por exemplo, em São Paulo, não é da igreja, vamos dizer. É até católico. Então, mas nesse sentido, a Igreja Universal, Crivella, tem uma abertura, né? E eu acho que não é totalitário, tem que ser só a gente, tem uma abertura para uma composição. Certo. A ideia de fazer um pastor, um presidente evangélico é antiga no meio do evangelismo, isso já é muito pensado. Então, eu acho que existe sim esse projeto, né? A gente teve na campanha passada com pastor Everaldo, mas também a Marina. Acho que cada vez mais isso está próximo, até porque demograficamente isso já começa a ter gente suficiente para criar uma base. Dessa demografia. Então, qual é o peso? E você acha que dá para incluir a Marina nesse projeto? Porque a Marina é uma política que é evangélica, por um acaso, vamos dizer assim. Mas a Marina tem toda uma trajetória diferente da do Crivella, por exemplo. Também acho que isso é importante, Mônica, no sentido que existem muitos evangélicos também. Sim. Tem alguns que estão na via eleitoral, tem setores progressistas que não participam tanto da via eleitoral e, portanto, ficam mais invisíveis e que seriam contra essa ideia de um presidente evangélico. Então, isso é importante ser dito, né? Mas assim, em termos de dados demográficos, só para ter uma ideia, o Rio de Janeiro, junto com Rondônia, são os dois estados onde já tem menos católicos no Brasil. Na área periférica do Rio de Janeiro, você tem quase um número equilibrado entre evangélicos e católicos. Então, de fato, você tem uma coisa... não é surpreendente ter uma candidatura dessa. Certo. Mas ela não só se assenta em cima disso, porque ele teve apoio de Dom Orani, que é arcebispo do Rio de Janeiro, e boa parte dos católicos também. Eu acho que a candidatura do Crivella, ela tem um guarda-chuva maior que se chama conservadorismo. E aí atravessam as religiões. Eu acho que a gente tem que pensar desse jeito, certo? Voltando à coisa do PRB, né? Então eu acho que o campo religioso evangélico tem um pouco essa pretensão. Uma parte dele, significativa, certo? O PRB, eu tenho a impressão que botou alguém na roda aí, agora. Né? Já colocou, se confirmada a vitória, né? Um possível candidato, né? Mas acho que isso, mas primeiro ele tem que fazer um mandato, né? Então acho que isso é um projeto mais para o futuro.
né? Eu tendo a achar que o PRB vai colar em alguma candidatura já posta, aí não evangélica necessariamente num curto prazo. Presidencial, você diz? Presidencial, né? Acho que um vínculo mais assim é mais esperado. Você acha? Eu acho que é basicamente isso. Eu acho que é basicamente isso e forma um quadro interessante, inclusive um enraizamento no Rio de Janeiro que lhe falta. Enfim. Luciana, durante o primeiro turno, o Vladimir Safat esteve aqui na TV Folha e falou que a esquerda brasileira tinha se deslocado de São Paulo agora para o Rio de Janeiro. E, pelo que a gente vê nessas eleições, do PT para o PSOL. Como é que você vê esse deslocamento e qual que é a responsabilidade que ele implica? Temos uma grande responsabilidade nesse momento, que é justamente fazer uma avaliação, depois que terminar a eleição, né, do que foi exatamente essa disputa que se deu. Mas especialmente eu falava, até responder a Mônica Bergamo, essa questão da magia que foi essa campanha, é importante destacar o seguinte: nós somos um partido pequeno, né, tivemos 11 segundos no primeiro turno e alcançamos o segundo turno. Alcançamos o segundo turno e estamos reduzindo a diferença. Em cada pesquisa, a gente percebe uma redução da diferença dos votos, né? Como é que isso foi construído? Isso foi construído por um partido, por um programa que se afirmou como de esquerda, que enfrentou pautas, especialmente a questão da mulher, né? A própria minha figura, que inclusive a gente fez questão de mostrar isso, não como uma figura de uma vice-prefeita que não teria nenhuma visibilidade, mas como uma co-prefeita. O tema do feminismo marcou, isso foi uma grande polarização, por exemplo, com o bispo Crivella, quando ele, na televisão, ao responder sobre um assunto sobre violência contra a mulher, né, ele responde que ele é totalmente favorável às mulheres, tanto que ele é casado há 35 anos. Então, são pautas que a esquerda vem trazendo. Eu queria destacar o feminismo aqui e o número de vereadoras eleitas pelo PSOL também, né, em várias cidades do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro também tivemos Marielle Franco, eleita com 46 mil votos, a terceira maior votação dentro do partido. Tivemos a Áurea Carolina em BH. Eu acho que a gente tem que analisar também com calma depois o que significou essa campanha do PSOL em relação à afirmação de pautas de esquerda, se colocando como efetivamente, mesmo após esse grande desgaste, né, para a esquerda, que foi essa experiência do PT e esse impeachment, né, como que é importante e como a gente ainda vai demorar um tempo, mas o Rio de Janeiro marca esse espaço de afirmação da esquerda, de construção aí de uma resposta em relação, eu diria até dentro do campo progressista, né, mais além do que da esquerda, porque o que a gente está disputando aqui no Rio de Janeiro é o fundamentalismo, uma campanha baseada, né, numa máquina chamada igreja e, como disse o Ronaldo também, uma união das igrejas evangélicas como nunca se viu, né, marcada por uma campanha moralista, que nos atribuía, por exemplo, sermos favoráveis à legalização da maconha ou de sermos favoráveis, né, aos direitos dos gays, né, como se isso fosse algo negativo. Então, essa polarização aqui marcou essa campanha e a gente entende que o Rio de Janeiro vai continuar nessa afirmação dentro do PSOL de uma pauta de esquerda, uma pauta progressista, especialmente de resistência a essa onda conservadora que a gente está vendo no Brasil inteiro. Eu acho que a gente demonstrou isso e a gente vê essa juventude também e a ampliação também de um encanto pela política nas ruas como a gente nunca tinha visto nos últimos tempos aqui no Rio de Janeiro. Isso marca efetivamente nossa campanha. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção. Agora, Luciana e Ronaldo, confirmadas as pesquisas de intenção de voto e de boca de urna, o que a gente pode esperar de uma administração Crivella na Prefeitura do Rio, tendo em vista esses discursos mais conservadores que ele abraçou e, enfim, esses ataques às propostas ditas progressistas da campanha do Freixo? Mas comigo ou com o Luciano? Os dois. Quem quiser começar a falar. Posso começar, que daqui a pouco eu tenho que sair. Eu acho que ele vai ter muita dificuldade. Ele teve muitos apoios dos mais diversos, Garotinho, né, o PMDB, o PSDB, o PSD. Eu acho que o Crivella vai ter muita dificuldade no dia a dia desse governo de incorporar tantos acordos
que ele fez de apoios, né? Ao mesmo tempo, essa pauta essa pauta moral, né, essa proposta de uma radicalização no sentido... Porque nos acusam de ser radical, né? Mas se a gente for fazer uma avaliação, a radicalidade está do outro lado, na minha avaliação. Então, eu vejo como são pautas que não são municipais, mas que estão na esfera federal colocadas de uma maneira também bem presente, né? Desde a aprovação de tentativas, por exemplo, de redução dos direitos reprodutivos das mulheres, que é um projeto que está em pauta, que é apoiado pelas igrejas, né? Que é redução dos casos de aborto legal, fora outras pautas em relação à família, né? A ideia de família tradicional. Eu acho que o grande risco está no Congresso Nacional, mas de alguma forma aqui no município a gente não são temas de competência municipal, apesar de terem feito parte da campanha, né? Eu acho que é um grande desafio enfrentar essa união de conservadores e reacionários, como a gente está vendo aqui no Brasil de hoje. Luciana, como é que o pessoal vai se posicionar diante da situação que parece um pouco caótica do Rio de Janeiro e com as medidas drásticas que a gente até publicou já aqui na Folha? O governo do Rio de Janeiro deve anunciar amanhã ou até quarta-feira, falou que anunciaria depois da eleição, quer dizer, eles vão aumentar a contribuição previdenciária de funcionários públicos de 11% para 14%, mais ou menos, são as notícias que se tem, criar uma contribuição extra de 16%, o que significa cortar salário, enfim, vão fazer um arroxo aí, vão tomar medidas muito dramáticas, inclusive vão querer fazer isso em cima de juízes, de desembargadores, de parlamentares, devem enfrentar uma resistência muito forte. O que vai acontecer com o Rio de Janeiro, o governo, né, o Estado? Você acha que a situação é esse buraco sem fundo mesmo? E como é que vocês vão se posicionar em relação a essas medidas? Só um adendo, o Eduardo Paes falou hoje que vai entregar as contas da prefeitura em situação estável. A gente não sabe se é estável no vermelho ou no azul, mas estável. Quem quer que assuma a prefeitura, isso a gente já tinha essa avaliação, vai assumir uma prefeitura, né, com uma situação não muito clara em relação ao seu aspecto financeiro, né? A gente só vai conhecer isso, o futuro prefeito só vai conhecer isso quando assumir. O que a gente viu foi uma falta de transparência por parte da prefeitura em relação à divulgação desses dados. Em relação ao governo do estado do Rio de Janeiro, a situação é caótica, né? Tivemos nos últimos meses, atrasos de salários de funcionário público, não pagamento de aposentadorias. A situação do estado do Rio de Janeiro é bastante caótica, né? E o Marcelo Freixo, como deputado estadual, tem enfrentado, né, essa situação na Assembleia Legislativa, no sentido de garantir esse pagamento dos servidores, porque a questão aqui no Rio de Janeiro atualmente é não pagar em dia os salários, o que é muito grave do ponto de vista, né, do cotidiano daquelas pessoas. Mas o que a gente vê em relação ao PMDB e ao governo do Estado é uma situação inclusive, afirmava que o Estado ia pedir falência, né? Em relação ao município, também temos graves problemas com a questão da Previdência, né? E muitas demandas também de funcionários públicos não atendidas pela Prefeitura, uma situação grave de não realização de concursos, né? Vagas só sendo abertas por OSs, além de, que eu acho muito grave também, uma crise que vai ser enfrentada pelo novo prefeito, um grande número de aposentadorias, sem que haja reposição desse funcionalismo, sem a realização de concurso para muitas categorias há muitos anos. Então, é um momento, de fato, muito grave para a cidade e para o estado do Rio de Janeiro, que vai ter que ser enfrentada por todos aqueles que efetivamente não só são de oposição, mas como aqueles que defendem os direitos dos servidores, os direitos dos trabalhadores, no momento que a nível federal também se avizinham muitos cortes, né, especialmente para a saúde e educação. Essa é a grande preocupação que nós temos. E faremos resistência a essas medidas que querem retirar esses direitos. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o professor. Professor, sobre essa questão de novo da igreja e tudo, para o evangélico, quer dizer, claro que são milhares de evangélicos, é até difícil a gente falar dos evangélicos, mas das periferias das grandes cidades, as pessoas que estão ali, que sofrem bastante influência dos pastores, que têm como uma de suas principais atividades, assim, fora do trabalho, ir à igreja e tudo. Qual é o peso que eles têm? Quer dizer,
que primeiro influencia no voto? Quer dizer, o senhor até falou, o guarda-chuva do Crivella é do conservadorismo, não dá para a gente limitar ele a um candidato evangélico. Eu imagino que o eleitor, primeiro, está com dinheiro no bolso e o governo está indo maravilhosamente bem, como, por exemplo, o Lula saiu com 80%, devia ter muita aprovação de evangélico. Aliás, até o Crivella participou do governo dele. Mas qual é a influência, qual é o peso, quanto por cento, se é que dá para a gente falar dessa forma, qual que é o peso que tem, de fato, a religião nesse voto? Essa é uma conta sempre difícil de ser feita, porque basicamente uma campanha dessa está movimentando várias coisas e várias referências, né? Eu acho que um ponto de vista da crença, um pertencimento a uma comunidade, um certo enraizamento da religião nas relações de amizade, de vizinhança. Lembrando que as igrejas evangélicas estão localizadas, têm uma capilaridade grande, né? Mas as pessoas são informadas por outras coisas também, né? Eu acho que a campanha do Crivella acenou também com outras coisas para além de religião. Certo. Ele falava muito de empreendedorismo nas comunidades, botava jovens nas favelas, negros, certo? Era um discurso que está por aí, não é só religioso, né? Sim. Ele é meio nacional nesse sentido. Então, assim, as coisas vão se reverberando. Eu acho que o Crivella fazia isso muito bem, sem falar de religião, mas quando você ia na Igreja Universal, falava de empreendedorismo sem falar de política. Mas era muito engraçado como os discursos tinham uma ressonância, né? Um pouco da necessidade. Eu lembro que uma vez, numa dessas pequenas reuniões setorizadas, ele falou, eu faço pesquisa e ouço a população. E é por isso que eu montei o meu programa. Eu acho que ele fez muita pesquisa qualitativa para pegar um pouco essas expectativas, o antipetismo... Que não são só religiosas, seguramente. Que não são só religiosas, são conjunturais políticos. Eu acho que ele soube captar isso, né, através de um marketing mais bem elaborado, né? E aí encontrava ressonância na população. Acho que o discurso do Freixo era muito voltado para quem já participava, né? O eleitor engajado, politizado. Isso teve um impacto mais forte. Você via isso, né? Então, quando você ia numa reunião, encontrava um certo tipo de gente, na outra reunião, encontrava um outro tipo de engajamento político, né? Então, assim, a campanha do Freixo falava muito de participação, né? Mas a gente sabe por estudos que em torno de 30% da população brasileira participa de algumas coisas, né? Partidos, sindicatos, mesmo associação de moradores, né? E tem um tanto que não participa, né? E para esses o Crivella está dizendo que ia cuidar, né? Então eu via muito essa ideia de um cuidado sendo oposto a uma ideia de participação. E acho que o que ressoou na população, eu acho que a gente tem que pensar, né? Como fazer isso. Gente, alguns resultados aqui, a Luciana precisa nos deixar. Isso. Então eu queria te agradecer, Luciana, pela sua participação. Muito obrigada. E boa sorte aí no evento aí da campanha que você ainda tem hoje. Obrigada. Nós vamos continuar aqui. Obrigada a vocês. Uma pena não poder continuar mais aqui, mas foi um prazer e a gente volta a conversar num outro momento. Tá, joia. Obrigada, Luciana. Só para anunciar agora alguns resultados, já tem prefeito novo em Porto Alegre, o Nelson Marquesan, foi eleito com 59,64% dos votos, contra 40,36% do Sebastião Melo. São 75% das urnas apuradas até agora, mas o candidato tucano já está eleito. Em Santo André também, outro tucano, num bastião aí da petista, Paulo Serra, do PSDB, com 81,27% dos votos. Contra Carlos Grana, do PT, que ficou com apenas 18,73%, são 42,72% das urnas apuradas, mas já suficiente para a gente ter um resultado. Acho que é isso, gente. Queria agradecer muito. Você quer... Não, é que você tinha me perguntado um pouco o que é o futuro do Crivella, o que esperar dele. Sim. Acho que eu podia responder rapidamente. Por favor. Acho que assim, duas coisas, uma política, outra coisa provavelmente da religião. E também queria saber, aproveitando que você vai falar sobre isso, sobre em que pontos ele vai ser cobrado por esse eleitor evangélico que votou nele tão maciçamente. Tá ok. Em termos políticos, é isso. Acho que a campanha tinha um inimigo no primeiro turno de todos, que era o PMDB, certo? Quebrado isso, as forças um pouco se alinharam, basicamente em torno do Crivella, né? E ele sempre evitando o PMDB. Mas o PMDB é um grande condomínio e a pergunta é aonde vai abrigar, né,
essas forças na oposição ou solidária ou participando do governo, né? Então, assim, eu só quero dizer o seguinte... Só para te interromper, o Crivella acabou de ser eleito com 77,46% das zonas apuradas, 58,78% dos votos para Marcelo Crivella, do PRB, bispo licenciado da Igreja Universal, e Marcelo Freixo, do PSOL, ficou com 41,22% até esse momento. Tá, ok. Então, eu acho que é isso. Eu acho que... Eu estou querendo dizer o seguinte, que eu acho que teve uma certa dança das cadeiras no Rio, mas eu acho que no grande jogo, eu acho que ainda vai permanecer do que estava aí. Essas coisas vão ser rearranjadas em torno do Crivella do ponto de vista político, né, em termos de continuidade, né, de um grande jogo que é feito no Rio de Janeiro. E do ponto de vista religioso, eu acho que se tem uma coisa que define muito a Igreja Universal é a plasticidade, né? E eu acho que o Crivella também é plástico e eu acho que ele vai fazer um movimento muito em direção a um centro, certo? E tentando, acho que não vai... negociando com a Igreja Católica, isso vai fazer, assim, eu não acho que ele vai ser o porta-voz de uma pauta conservadora como é Malafaia, Feliciano, esse tipo até porque a Igreja Universal não é tão aguerrida moralmente quanto a Assembleia de Deus ou esses pastores, né? Mas eu acho que ele vai trabalhar a favor, sim, de uma pauta mais conservadora. Só acho que não vai ser o pelotão de frente. Né? E no que você acha que ele vai ser cobrado por esse eleitor evangélico? Eu acho que é essa coerência em relação a certos temas, como aborto, sobre o Estatuto da Família. Uma coisa muito complicada que ele começou a assumir mais para o final, falando sobre escola sem partido, que eu acho que dá uma coisa bem complicada também. Eu acho que em termos de perfil, digamos, mais à direita, certo? Eu acho que ele pode ser cobrado um pouco por essas pautas, né, mais conservadoras, né? E uma expectativa em relação a essa ideia do empreendedorismo, que eu acho que foi uma coisa muito forte na campanha dele, eu acho que está no DNA do grupo que ele saiu, ao qual ele pertence. Eu acho que vai ter coisa por aí também. Queria anunciar outros 3 resultados. Em São Bernardo do Campo foi eleito o tucano Orlando Morando, com 63,44% dos votos. Ficou em segundo lugar o Alex Manente, com 36,56%. A gente tem 30,34% das zonas apuradas. Outra cidade aí do chamado Cinturão Vermelho, que é o antigo reduto petista, que agora vai para um tucano. Em Guarulhos, também, o candidato Guti, do PSB, está na frente, já eleito com 83,42% dos votos. Em segundo lugar ficou Eli Correia Filho, do DEM, com 16,58%, 21,67% das urnas apuradas. E em Osasco, Rogério Lins, do PTN, eleito com 59,66%. Lapas, do PDT, com 40,34% dos votos. Acho que a gente tem uma observação a fazer dessas 3 cidades, só para a gente finalizar, que é 3 cidades em que o Alckmin tem uma vitória. Mas sim. Porque em Osasco ele apoiou, né, o Rogério Lins, o João Dória inclusive gravava, gravou vídeos falando: você é um gestor como eu, nessa linha, né, do novo. Embora político. O Rogério tenha sido secretário, inclusive, da prefeitura do PT, do Emílio de Souza. O Morando, sem dúvida, era um candidato do próprio PSDB, e o Guti, em Guarulhos, que é um candidato do PSB, que é o candidato do Márcio França, que está 100% alinhado com o Alckmin, tentando aí empinar a candidatura do Alckmin para a presidência, mesmo porque ele vai assumir o governo nesse caso. Então, só para a gente registrar que o Alckmin saindo mais uma vez com algumas vitórias importantes. E toda essa região que era conhecida como o Cinturão Vermelho, né, da Grande São Paulo, que elegia historicamente... Porque, por exemplo, no Brasil você teve uma baixa do PT, mas não necessariamente tudo foi para o PSDB, mas aqui em São Paulo está sendo uma certa avalanche, né? Sim. Porque você tinha pessoas aqui que não eram petistas disputando com eles, não, em Guarulhos o PT já não estava mais, etc. Porém, quem ganhou ganharam os candidatos dele, ou do grupo dele. É isso aí. Então, continue acompanhando aqui no site da Folha as apurações das eleições municipais, segundo turno das eleições municipais 2016. Daqui a pouco a gente volta com a presença de Bruno Covas, o eleito vice-prefeito de São Paulo, junto com João Dória, e depois com ACM Neto, prefeito reeleito de Salvador pelo Democratas. Obrigada e até já.